Bom, pessoal, como eu havia explicado, eu estou aqui fazendo o vídeo, né, para explicar sobre a avaliação das crianças agora do segundo bimestre, tá? Bom, a avaliação, ela, desse bimestre, ela tá um pouco mais compridinha, porque a gente deu preferência, nós do primeiro ano demos preferência em fazer toda a explicação de acordo com a questão. Então, em praticamente todas as atividades, vai ter uma parte explicativa de como é para fazer a aplicação, do que vocês devem observar, do que não pode fazer, qual que é o comportamento que tem que ter para a aplicação dessa avaliação, tá? Primeiramente, eu gostaria de reforçar com vocês coisas que eu já falei na primeira avaliação, tá? O primeiro deles é: vocês não vão ajudar as crianças a responder nada. A criança vai fazer isso de forma autônoma, que é o quê? De forma independente, com autonomia, né? Fazerem sozinhas, tá? Segunda coisa, vocês não vão nem dar aquela ajudinha de tipo assim, ah, mas é a letra de tal animal, ah, é o número da idade, da sua idade. Esse tipo de dica não pode acontecer durante essa avaliação, porque isso vai interferir no que de fato ela sabe ou no que ela ainda está construindo como conhecimento, tá? Então, isso não pode acontecer. Terceira coisa, mas assim, a principal delas, vocês têm que deixar as crianças bem confortáveis para fazer essa atividade, tá? Então, eu sei que, às vezes, a gente sabe, né, ali no cotidiano, que a criança sabe contar até mais números, ou que, às vezes, ela reconhece aquele número. Mas, às vezes, numa atividade orientada como essa, na hora de colocar no papel, elas podem, sim, ficarem ansiosas, ou, por exemplo, terem, esquecer momentaneamente aquilo ali, e às vezes não lembrar e não conseguir registrar aquilo ali. Isso se chama ansiosidade e nervosismo, tá? E todo mundo tem, as crianças não são uma exceção para esse tipo de comportamento, elas também têm, tá? Então vocês têm que deixá-las confortáveis. Então elas têm que saber que não tem problema nenhum errar, tá? Que elas podem errar, que isso é normal e que elas estão ali para expor o que elas sabem. E se elas não souberem alguma coisa, tá tudo bem. É normal, tá? Então, confortem as crianças, tá? Expliquem para elas que é uma atividade diferente. Eu até peço para que não use a palavra prova ou avaliação. Fala que é uma atividade diferente. Fala, olha, a professora mandou uma atividade diferente para a gente fazer. Vamos fazer? Tá? Então, assim, dê preferências em deixar a criança confortável. Evita a palavra prova e avaliação, porque isso gera uma ansiosidade nas crianças desde pequenas, tá? Isso gera uma ansiosidade que a gente não quer, tá? E também explica para ela que ela vai fazer atividade sozinha, que é porque uma hora ela vai ter que fazer essas questões, atividades, né? E até mesmo quando voltar à aula, ela vai ter que fazer alguma coisinha sozinha. Então, que é para ela ir acostumando, porque ela vai se sentir mais segura se ela saber que é uma coisa que, caso ela sinta necessidade, ela pode procurar ajuda em algum outro momento, tá? Se a criança estiver realizando uma atividade e você perceber que ela está buscando a sua aprovação, ou seja, ela olha, fala o número e fala: é esse, né, mamãe? É esse, né, papai? Eu acho que é esse, tá certo. Isso aí é uma busca de aprovação, tá? Quer dizer que ela ainda não tem segurança naquilo que ela sabe. Então, você vai devolver a pergunta para ela: você acha que é esse? Ela vai olhar e vai pensar, eu acho que é, ou não, eu acho que está errado, que não é esse. Fala, então você vai colocar o que você acha que está certo. Essa conversa, ela tem que ser sempre assim, muito calma, muito plausível. A criança tem que entender que ela vai poder levar o tempo dela para realizar a atividade, tá? Quarta situação que eu quero que vocês tenham bastante atenção é no tempo e no local onde essa criança vai fazer essa avaliação, tá? Vocês têm que aplicar essa atividade no momento que vocês tiverem tempo para ela realizar com calma, tá? A gente tem que lembrar que a criança ela tem um tempo muito maior para a realização das atividades do que a gente, porque ela ainda está construindo o conhecimento alfabético dela, conhecimento numérico dela. Então, ela precisa de um tempo maior para realizar as atividades, tá? Então, aqui são atividades simples, são 9 atividades, que normalmente uma criança um pouco mais velha levaria aí 10, 15 minutos no máximo para realizar. Uma criança de primeiro ano, colocando aí que elas estão com conhecimento de etapa ainda, ela vai levar no mínimo uma meia hora para fazer, tá?
Então, vocês têm que aí colocar essa atividade para elas realizarem no momento que vocês vão ter tempo, e um tempo assim, com bastante espaço para elas realizarem, tá? Local, deem preferência que elas sentem na mesa para fazer atividade. Ou, não vai sentar na mesa, vai fazer no sofá, mas que ela tenha um apoio para realizar essa atividade. Então, que ela tenha ali o braço do sofá firme para poder escrever, para poder realizar. Que essa prova vai estar apoiado embaixo de algum caderno. Pode usar a apostila, né, para colocar embaixo da folha para ela responder. Não tem problema, mas que ela vá ter um apoio firme para ela poder escrever, tá bom? Então, eu vou ler aqui as orientações. Essa avaliação ela ficou bem mais extensa em relação à quantidade de folhas, por conta das orientações. A gente faz orientações em todas as atividades, tá? E eu vou ler e vou explicando como que é para ser feito. Leia com atenção a norma de como deve aplicar cada questão dessa avaliação. Tente ser o mais fiel possível no resultado. Por favor, não ajude, interfira ou mostre a resposta certa. Aqui, quando a gente fala de ser fiel, é o seguinte: existem algumas questões que vai ter o campo observação, tá? E aí, por exemplo, nas atividades de escrita espontânea, né? Que é onde a criança vai escrever sozinha, a gente tem lá, deixa o campo observação. Por quê? Vocês vão, enquanto a criança está ali tentando fazer sozinhos, vocês vão observar o que ela faz, tá? Se ela busca apoio, por exemplo, nas palavras que estão ali escritas, se ela busca apoio em alguma frase que ela já conhece ali, todas as frases aqui, todos os enunciados, né, as perguntinhas, que é o enunciado, ou os comandos, né, que são as atividades que a gente vai ter para fazer, estão escritas de letra bastão, tá? Existem crianças que vão olhar para a frase e vão conseguir identificar letras. Então, se ela tiver dificuldade de identificar alguma letra que ela vai precisar, ela vai procurar apoio nessa frase. Vai ter crianças que às vezes vai ver, mas não vai conseguir fazer essa ligação de que ali tem letras e pode existir alguma que ela faça. Quando a gente fala de ser fiel, é exatamente colocar o que a criança realmente fez. Então, assim, meu filho conta até 10, porém, na contagem, ele esqueceu o número 7. Então, você vai colocar lá no campo de observação. Faz a contagem até o 10, porém, pulou o número 7. Ou faz a contagem até o 30, porém, esqueceu o número 28. Essas observações que têm que ser feitas, tá bom? É nisso que a gente pede para que vocês sejam bem fiéis. E não ficar, recita o alfabeto inteiro. Mas existem 2, 3 letras que ela esquece porque ela pula, por exemplo, né? Então, isso tem que ser falado para a gente já saber quais são essas letras que ela pula. Deixe sua criança calma e segura, reservando um espaço adequado e o tempo necessário para realizar todas as questões. Foi aquilo que eu falei, do ambiente, né? E detalhe, tá, gente? Deem preferência em colocar eles na cozinha, ou mesmo que seja na sala ou no quarto, mais longe da televisão, longe do irmão. Por quê? Porque eles vão precisar focar. Às vezes o irmão vai estar brincando com o jogo, vai estar com o celular na mão, e eles vão perder o foco. Então, a linha de raciocínio que elas vão estar entrando para poder fazer a avaliação, elas vão perder por conta daquele estímulo externo que elas estão tendo, tá? Que é, no caso, o irmão brincando, uma televisão ligada, um celular, o som muito alto perto delas, tá? Você vai precisar dessa avaliação para responder o questionário dos pais. A gente não vai fazer o questionário, tá? No começo do bimestre a gente fez, esse aqui a gente não vai fazer, porque senão vai ficar muita coisa para vocês responderem. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. A gente está deixando a quinta e sexta-feira sem atividades para vocês poderem realizar a avaliação com eles, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, me manda mensagem que eu vou responder, tá? Na sexta-feira à tarde, eu vou estar respondendo vocês normalmente, mas eu vou estar na escola fazendo a entrega da avaliação também, tá? Escrita do nome completo. Há algum tempo eu já venho pedindo para que as crianças escrevam o nome completo nas folhas das atividades, tá? Tinha um propósito. Aqui vocês vão pedir para elas escreverem o nome completo delas. Professora, mas ela não sabe. Não tem problema, você vai pedir para ela escrever do jeito que ela sabe. Em momento nenhum, vocês vão interferir na forma como ela escreve. Mas ela colocou uma letra, colocou outra letra e não terminou o nome. Não tem problema, vai ficar aquelas letras ali para eu saber o que ela já identifica como o nome completo dela, tá?
Não pode ter apoio de tarjeta. Tem algumas crianças que têm a tarjeta que eu fiz, né? Mas era só do primeiro nome. Não pode ter apoio da tarjeta, não é para ter apoio de caderno, não é para ter apoio das outras apostilas onde ela já escreveu o nome completo e também não é para ter apoio da família falando qual é a letra que ela tem que colocar, tá? É para ela fazer sozinha. Caso ela pergunte para você, que letra vem? Agora você fala, qual que é a letra que você acha que vem? Fala seu nome completo, vamos tentar lembrar qual que é a letra que está no seu nome. E aí ela vai falar o nome completo dela e ela vai tentar identificar as letras. Você não vai fazer essa situação de falar a letra para ela, tá? Segunda atividade é a atividade do alfabeto, onde vocês vão apresentar essas letras para ela com o apoio de um lápis ou de uma caneta. Vocês vão mostrar as letrinhas para elas e vão perguntar qual que é o nome dessa letra, tá? Então, vocês vão mostrar lá a letra A e vão perguntar como que chama essa letra. E aí ela vai falar. Caso ela não reconheça a letra, vocês vão fazer um círculo em volta da letra que ela não reconhece, tá? A letra que ela conhece, ok, você vai passar para a próxima e tudo bem. A letra que ela não conhece, vocês vão circular. Professora, ela não fala o nome da letra, mas ela lembra, por exemplo, de um animal que começa com essa letra. Não tem problema, você vai circular porque ela não sabe o nome da letra ainda, só que você vai colocar aqui no campo observação, você vai colocar assim, no reconhecimento da letra, não diz o nome da letra tal, mas fala o nome do animal tal que começa com essa letra. Você vai fazer essa observação para mim, tá bom? Pergunte as letras uma a uma para a criança na ordem que elas estão aqui. Não dedica. O adulto deverá circular as letras que a criança ainda não conhece. Aqui, no caso, vocês não vão fazer na ordem que está aqui as letras, tá? Não é para fazer em ordem alfabética. Aqui, na ordem que está aqui. E sempre da esquerda para a direita, tá bom? Terceira atividade é para a criança recitar o alfabeto, ou seja, falar o alfabeto a partir da letra A. Você vai pedir para ela falar o alfabeto e você vai fazer um vídeo, tá? Esse eu preciso do vídeo para saber quais são as letras que ela lembra. Caso a criança seja muito tímida, não faça isso na frente do vídeo, proponha uma outra situação. Coloca o vídeo lá para gravar, escondido, passa para uma outra atividade, depois pede para falar assim, vamos lembrar do alfabeto? Fala as letras do alfabeto para mim, fazendo um favor. Numa situação que ela esqueça, tá? Ela não precisa saber que você está gravando, tá bom? Ela pode fazer isso brincando. Depois que ela não conseguir fazer essa, faz a próxima atividade, depois você volta nessa, para que ela consiga fazer isso, tá? Você vai precisar gravar, mas ela não precisa saber que está gravando. Peça a criança que diga o alfabeto em ordem. Nesse momento, ela não poderá consultar a tarjeta ou outro material, nem mesmo receber ajuda, tá? Então, você não pode falar para ela, qual que é o irmãozinho da letra tal? Qual que é o vizinho da letra tal? Não. Você vai perguntar para ela, tá, depois dessa letra, o máximo que você pode falar para ela, e depois? Que letra que vem? E depois? Qual é a próxima letra? Isso você pode perguntar, porque às vezes eles ficam ali esperando que você dê algum comando ou que você faça alguma referência para eles continuarem, tá? Isso é normal das crianças. Mas nunca falar, é o irmão da letra tal, é o vizinho da letra tal. Não, isso aí não, tá? Após a gravação do vídeo, o adulto deverá circular a resposta correta. Então, ela consegue recitar o alfabeto ou ela não consegue. Então, você vai marcar um X aqui se sim ou se não. Escreva aqui as dificuldades da criança em relação ao alfabeto, tá? Então, aqui também você vai escrever do alfabeto. Recita o alfabeto até a letra D, pula as letras tal e tal e continua da letra P até o X sem dificuldade. Ou consegue fazer, consegue recitar o alfabeto sem dificuldade, ou não consegue lembrar as letras na ordem, fala letras soltas. E aí você vai anotar aqui para mim quais são as letras que ela consegue lembrar, tá? Atividade 4 da avaliação. A criança consegue ler? Peça à criança que leia as informações a seguir. Nesse momento, ela não poderá receber ajuda. Pinte somente o que ela conseguir ler.
Caso ela ainda não saiba ler, ignora essa questão. Então, se a criança não sabe fazer leitura ainda, não consegue identificar a letra, não consegue identificar sílaba, você vai ignorar essa atividade, tá? Você não precisa fazer. Só que você vai fazer uma anotação aqui para mim, ó, na leitura, aqui nessa parte aqui de leitura, que está no final da folha, falar, não consegue fazer a leitura, não identifica a sílaba, não identifica a letra, tá? Você vai anotar isso para mim. Aqui, para as crianças que já conseguem identificar sílabas, conseguem ler ou conseguem identificar algumas palavras, vocês vão apresentar todas essas leituras, tá? Aqui a gente tem uma frase mais extensa, onde você vai apresentar para a criança, e a criança vai tentar ler. O que ela conseguir ler, você vai pegar com um lápis de cor ou um lápis de escrever e vai circular o que ela conseguir ler. Aqui a gente tem uma leitura que é uma imagem com várias letras diferentes, tá? Então, a gente tem a letra imprensa, a gente tem a letra cursiva, e você vai apresentar isso para ela e ver se ela consegue ler. Se ela conseguir ler, você vai circular ou pintar o que ela consegue ler. Aqui a gente tem uma frase curta, que é o que a gente trabalha nos ditados, tá? E vai ser feita a mesma coisa. O que ela conseguir ler, você vai lá e vai circular ou pintar, tá? Aqui a gente tem sílabas pequenas, né? Sílabas simples. Então, a gente tem o ba, o lo, o si, o mu, o pão e o fi. E ela vai tentar ler essa sílaba. Ela vai tentar ler a sílaba, não é a letra, tá? Caso você vê que ela tenha dificuldade em ler a sílaba, você pode pedir para ela falar qual que é as letras que tem, tá? Mas aí você vai circular, então, as letras individuais. Caso ela consiga ler a sílaba, você vai circular a sílaba toda. E aquela que ela não conseguir ler, você não vai fazer nada. E aqui a gente tem palavras simples, que são as palavras que geralmente a gente trabalha nos ditados e com referência na alfabetização, tá bom? 5. Escreva do seu jeito o nome dos animais. Essa aqui é a atividade de escrita espontânea. Aqui a gente faz uma recomendação bem forte de coisas que podem acontecer, tá? Durante a escrita espontânea, que são normais e que vocês não vão interferir na forma como a criança fizer, tá? Essa atividade é muito importante. Peça à criança que escreva o nome de cada animal do jeito que ela conseguir. Nesse momento, ela não poderá receber ajuda, nem mesmo que alguém lhe diga alguma letrinha. Gente, aqui ela também não vai poder receber estímulo do alfabeto móvel, tá? Assim como aqui ela também não vai receber estímulo do alfabeto móvel. O alfabeto móvel vai ficar guardado, ela não vai usar isso agora. O que pode acontecer? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque isso é comum acontecer e não pode ter interferência. A criança pode fazer números, desenhos e letras misturadas, nesse caso, não a corrija. Então, pode haver situações onde, ao invés dela colocar ali letra, ela vai colocar um número, tá? Isso é comum acontecer. Mas elas estão em fase de alfabetização. Elas estão no processo de alfabetização. Então, isso é normal, tá? Faz parte do processo. O processo, ele é um processo demorado e devagar. Então, não é para corrigir, não é para virar para falar, mas isso aí é número, não é letra. Não, deixa, tá? Pode deixar. A criança chora por medo ou insegurança. Nesse caso, acalme-a dizendo que é normal errar e que ela está aprendendo ainda. Por isso é importante fazer do jeito que ela sabe, tá? Que é aquilo que eu falei lá no começo, de vocês terem ali um processo de amparo para ela, tá? Então, se ela errar ou se ela ficar sempre perguntando ali para você se está certo, se é isso mesmo, você vai devolver a pergunta para ela. Assim, você acha que é isso? Se você acha que é isso, tudo bem, não tem problema. Você pode colocar o que você acha que é, tá? É esse processo de amparo que vocês têm que ter com ela agora. Nada de ficar apontando, não, ó, tá errado. Não, não é isso. Não, a gente já estudou, ó, a gente já viu isso. Não, agora não é o momento para isso, tá? Próxima situação que pode acontecer. A criança escrever até o final da linha. Às vezes, acontece muito das crianças usarem as letras corretas da palavra, não todas, mas usarem parte das letras corretas, como, por exemplo, na palavra cachorro, né? Colocar lá C, C,
e R. Só que aí ela começa a colocar um monte de letra aleatória até o final da linha. Isso é normal, tá? É um processo da alfabetização onde a criança acha que a palavra tem que ocupar todo o espaço da linha. Isso é muito comum acontecer, tá? Até com crianças que têm um processo de alfabetização um pouco mais avançadas, isso acontece. Ela ainda não entende a relação tamanho e palavra. Ela acha que, às vezes, o nome do animal tem que ser do mesmo tamanho que ele, ou que o espaço da linha é o espaço que ela tem que usar para escrever. Bom, isso é muito comum. Assim como, por exemplo, a criança escrever com uma letra muito grande. Às vezes a criança sabe ali no caderno escrever com a letra ocupando a linha, e na hora que coloca na folha, no ditado, na escrita espontânea, ela vai fazer uma letra muito grande, porque ela acha que a letra tem que ser do tamanho que tem ali no espaço da linha. Bom, isso é muito comum acontecer. As crianças têm a necessidade de preencher todo o espaço, desde que ela escreva o quanto achar necessário. Então, não vai corrigir. Ah, você já acabou. Não, deixa ela. Na hora que ela parar de colocar a letra, você vai virar para ela, você terminou? Podemos passar para a próxima palavra? E aí, tudo bem, você vai passar para a próxima palavra. A gente tem aqui as palavras jacaré, aliás, borboleta, jacaré, camelo, vaca, peixe e cão. Vocês vão ter que fazer uma interferência aqui, porque elas vão falar cachorro, tá? É normal, é o que elas sabem. Mas aqui vocês falam, tem cachorro, mas tem outra forma de chamar o cachorro, que é cão. Então, a gente vai escrever a palavra cão, tá? Vocês vão fazer essa interferência aí, tá bom? Mas não vai fazer interferência de falar a letra, por exemplo. Vocês vão falar a palavra e vão repetir a palavra, gente, quantas vezes ela precisar, tá? Se ela precisar que você repita 10 vezes, 10 vezes vai repetir. E também peçam para que elas falem a palavra. Porque aí elas vão ver a necessidade de falar para ouvir o som que elas emitem, tá? E a frase é: a vaca está deitada. Aqui a gente vai ter o estímulo visual, que é a imagem de cada um desses animais. E na frase é o animal fazendo a ação da frase, tá? Que é a vaca deitada. Então aqui a gente tem estímulo visual. Tentem pedir para a criança falar o nome dos animais que estão aqui, para que elas tenham essa atitude de falar para treinar o som, né? Treinar o ouvido e a fala, treinar a fala correta e treinar o ouvido para o fonema, tá? Aqui tem um espaço para que, caso vocês sintam a necessidade de fazer alguma observação da escrita, tá? Como, por exemplo, escreveu corretamente até determinado ponto, aí apagou, colocou, escreveu de novo, mas escreveu fazendo alteração de letra. Vocês podem fazer essas anotações aqui na escrita, tá? Aqui também tem uma observação. Essa atividade deverá ser realizada pela criança sem nenhum tipo de ajuda de outra pessoa, caderno, tarjeta ou qualquer outro material, tá? Ficou uma palavrinha errada aqui, mas tudo bem, não tem problema. A atividade 6 é um ditado de números, tá? Aqui a gente escreveu o número por extenso para que as crianças não se apoiem no que estaria aqui, tá bom? Nesse momento, a criança não poderá receber nenhum tipo de ajuda nem consultar a tabela numérica. Apenas fale o número e deixe que ela faça do jeito que ela sabe. É importante que a ordem do ditado seja obedecida para que a professora possa identificar os erros da criança. Se ela não souber, não dê dicas. Então, vocês vão ditar na ordem que eu escrevi aqui os números, tá? 6, 9, 16, 10, 18, 10, 18, 11, 23, 37, 44, 81, 100 e 2021. Vocês vão ditar nessa ordem. Ai, professora, ela não sabe, não tem problema. Você vai perguntar, não sabe? Não tem problema, você vai digitar o próximo número. Não precisa pular o balão, tá? Não precisa pular o balão, caso ela não consiga realizar algum. Você pode fazer na sequência, tá? Mas ela vai fazer do jeito que ela sabe. Ai, professora, no lugar de número ela colocou uma letra. Não tem problema, você vai deixar a letra lá, tá? É do jeito que ela sabe. Atividade 7, assim como a gente fez do alfabeto, e na outra prova vocês vão fazer um vídeo da criança fazendo a contagem numérica a partir do número 1. Você vai pedir para ela contar, falar, vamos contar? Começa lá no 1 e deixa ela contar até onde ela sabe.
e ela vai contar sozinha. Você não vai ajudar perguntando qual que é o vizinho de qual número. Se ela parar em algum número, você vai perguntar para ela: você terminou a contagem ou você sabe mais algum número? E aí ela vai falar, ou ela fala, ó, não sei mais, é só esses os números que eu sei. E tá tudo bem. Você não vai falar, ah, mas qual que é o vizinho desse? Não vai fazer esse tipo de estímulo. Vocês só vão perguntar para ela se ela terminou a contagem dela ou se ela tem mais algum número para que ela lembra que ela ainda não disse, tá? Igual eu passei, acho que no primeiro vídeo também, tá? Para a criança peça para a criança começar a contar a partir do número 1 e veja até que número ela consegue chegar. Nesse momento, ela não poderá consultar a tabela e nem receber nenhum tipo de ajuda. Os números, pecinhas numéricas, aquela apostila dos números, ela não vai poder olhar, tá? O adulto deverá escrever na maçã até que número ela conseguiu contar. Então, aqui vocês vão colocar até que número ela contou no final. Qual foi último número que ela contou? A professora, ela contou até 20, certo? E depois ela foi pulando. Então, você vai anotar o número 20, que foi até o número que ela conseguiu contar sequencialmente, na ordem correta, tá? E aí, aqui embaixo, tem um espaço que você pode anotar, caso ela tenha, ela contou até o 20, porém, foi contando até o número 30, pulando o número tal e o número tal. Você pode fazer essa observação aqui nesse campo, tá? Atividade 8, aqui é um vídeo, tá, gente? Esse vídeo também, a criança não precisa saber que ela está sendo gravada, você pode colocar numa outra situação para que ela fique mais confortável, tá? Ou coloca lá para gravar o celular e deixa ela à vontade, né? Depois, na atividade 8, é uma atividade de contagem e registro, ou seja, ela vai ter vários conjuntos de frutas aqui, ela vai ter que contar esses conjuntos e anotar aqui nesse quadro o número da quantidade que ela contou. Vocês não vão ajudar ela a contar, ela vai contar sozinha. Ai, professora, mas ela repetiu um número no meio. Não tem problema. Ela vai continuar a contagem assim mesmo. Professora, ela chegou no 10, ela voltou lá no 1, ou ela voltou no 5. Não tem problema. Ela vai fazer a contagem do jeito dela, tá? Ai, professora, ela chegou no 7, voltou lá no 1. Então, aí aqui ela falou que tem 3. Não tem problema, ela vai registrar o número 3, que foi o número que ela contou como último número da quantidade de frutas, tá bom? Ela não vai olhar em nenhuma tabela para registrar esse número. Ela não vai olhar em nenhuma calendário, tabela numérica, dado, para ela registrar essa contagem, nem para registrar um número, tá? Peça à criança que conte os objetos e escreva o número correspondente à quantidade. Caso ela conte e não saiba qual é o número que precisa escrever, você não poderá mostrar a ela. Então, ela não sabe qual é o número, você vai pedir para ela registrar o que ela acha que é o número da contagem. Vamos supor, ela contou 12. Ai, mãe, eu não sei qual é o número 12. Como você acha que é o número 12? Aí ela vai contar, vai colocar aqui o número que ela acha que é o 12. Aí aqui embaixo você vai colocar atividade 8. Ela contou 12 unidades, 12 objetos, 12 elementos, porém não soube registrar o número. Então, registrou o número que achava ser o número 12. É você que vai fazer essa observação aqui. Todos esses espaços de observação, é vocês quem vão escrever, não é a criança, tá? Aqui ela vai contar os conjuntos, e aí, caso tenha uma necessidade de fazer essa observação, como tem muitas crianças que vão precisar desse tipo de observação, vocês vão escrever aqui, tá? Atividade 9. Escreva as palavrinhas formadas por vogais, de acordo com a ilustração. Aqui, aquelas expressões feitas por encontros vocálicos, tá? Que a gente estava trabalhando. Então, ela vai olhar a situação e você vai perguntar para ela qual é a expressão que usaria aqui. Nessa atividade, ajude a criança somente em relação às dúvidas frequentes. A que palavra ela deve escrever, mas não a soletrem. Tanto é que a gente tem aqui, ó, tá na ordem até os encontros vocálicos que serão usados, tá? Caso a criança faça a leitura, vocês vão cobrir essa parte aqui com um estojo, para que a criança não identifique o que ela tem que escrever, tá? Então, aqui, ó,
ela pode pedir, às vezes, ajuda para identificar o que, que a imagem está mostrando, tá? Então, você vai ter que olhar e vai falar, ah, não, aqui, ó, tá mostrando o menino machucando o dedo. Quando a gente machuca, o que, que a gente costuma falar? Ela vai falar, ai. Ah, então vamos escrever a expressão ai aqui? Você pode repetir a expressão para ela, várias vezes, se necessário. Fala, ai, ai, mas você nunca vai falar pausado. Ai, não. Você vai falar ai, de uma vez só, bom? Assim como nas outras, você também pode falar a expressão para ela, mas você não vai soletrar e não vai falar pausado para ela identificar a letra, tá? Nas palavras, lá no ditado, lá em cima, também vocês vão falar as palavras várias vezes, mas vocês não vão ficar pausando para ele identificar corretamente. Não, é a palavra borboleta, borboleta, borboleta. Não vai ficar pausando. Não, não é essa sistematização que a gente precisa agora, tá bom? E aí, são essas as atividades. Eu quero que vocês se atentem, principalmente na questão do ditado, tá? E na questão da segurança das crianças. Elas têm que se sentirem seguras para fazer essa atividade, senão elas não vão conseguir realizar, tá bom? E também quero que vocês se atentem às datas, tá? Essa atividade, eu vou receber a devolutiva dela até no dia 27, tá? No mais tardar, dia 28. Eu não posso estender esse prazo, então até dia 28 eu preciso receber a devolutiva dessas atividades, ok? Então, por favor, se atentem a essas situações e principalmente a data de entrega. E eu preciso que as crianças façam essa atividade, tá? Ela é uma avaliação, ela é uma atividade, é um requerimento obrigatório do ensino, para que a gente possa analisar o que a criança conhece ou não conhece ainda, para a gente formular o nosso próximo desenvolvimento do próximo semestre, tá? O que vai ser aplicado, como vai ser aplicado e qual que é o ponto forte e o fraco da nossa turma, tá bom? Então, eu preciso que as crianças realizem essa atividade e com prazo máximo de entrega até o dia 28, ok? Bom, combinado então? Essas eram as atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que eu volto a fazer as explicações para vocês, tá bom? Até mais.